Olá, Padre Fábio de Mello, há mais de 7 anos atrás, falou que Jesus é que salva, não é Maria, que a adoração excessiva a Maria é um erro, que é o menino Jesus que salva. Isso deu um escândalo na Imaculada Conceição Igreja Católica. Ah, meu Deus, um herético, mais um, acabou com a igreja, e não sei o quê. Mas é mais ou menos o que pensa o próprio Vaticano, que inclusive o senhor Papa Francisco disse recentemente que ateus podem ser salvos, com base até no catecismo que a gente já falou, lá de número 847. Então você vê que todos os eruditos da Igreja Católica sabem a verdade referente a tanto dogma que não é verídico. É apenas um dogma religioso, não quer dizer que ele seja a verdade ou seja inquestionável. E aí eu fico pensando cá com os meus botões. Por que a Santa Imaculada Igreja Católica não aceitou as 95 teses da reforma de Martinho Lutero? Por quê? Se ele tinha total razão quando ele falava contra as indulgências, idolatrias e tudo mais que muitos padres estudiosos percebem que o monge Martinho Lutero tinha razão. Se os padres da época, o Papa da época, em 1517, tivesse aceitado o pedido de Martinho Lutero, o que a gente ia ter? Uma igreja católica mais calcada no Evangelho, uma verdadeira reforma, não existiria precedentes para aproveitadores abrirem igreja à torta e direito aí, em nome de Deus, que foi isso que aconteceu. Martinho Lutero não teve culpa, falou a verdade, abriram uma igreja em nome dele, que é a Igreja Luterana, que sim, é uma igreja séria, apesar de ter várias ressalvas também, mas com relação a muitas por aí, e movimento pentecostal mais tarde, não todo movimento pentecostal ou igrejas pentecostais, mas algumas, as chamadas neopentecostais, os novos, os mais recentes pentecostais, esses realmente deturpam a palavra, veio tanta erva daninha, tanta heresia, teologia da prosperidade e tantas outras coisas que aí estão. Porque a Santa Imaculada Igreja Católica era soberba, não foi humilde em reconhecer o seu próprio erro, queria o poder acima de tudo, como ainda quer alguns religiosos, inclusive católicos. Para você ter uma ideia, na época, na Idade Média, a Igreja Católica mandava em tudo. Os terrenos do mundo inteiro eram dela. Ela tinha ali a parceria com o rei das cidades, ou monarquias, e mandava em tudo. Ela não queria perder o seu poder, principalmente das indulgências que cobrava das pessoas um determinado valor, até terreno, em troca para ter céu, salvação, perdão do seu pecado. Eles receberam até certificado de perdão. Então, por conta do orgulho, da soberba, da ganância, do poder da fama e do dinheiro, a Igreja Católica não aceitou dar uma olhada, uma atualizada, corrigir, reparar as arestas, tampar as brechas. E aí aconteceu o que aconteceu, que nós temos a Reforma Protestante, mais de 500 anos, com igrejas surgindo a cada dia mais. Culpa de quem? Dos papas da época. Culpa de quem? Aliás, dos papas não, do Papa. Um Papa específico que era responsável por isso. E culpa de quem? Também da Igreja Católica. Como hoje ela pode, vamos dizer assim, fazer uma meia-culpa, ela pode se humilhar de uma maneira histórica. Ela pode, mas não quer. E aí vão atacar o padre, qualquer outro padre que fala alguma verdade, como o padre Fábio de Mello falou, que realmente a Maria, ela foi portadora de Jesus, era uma serva, realmente a mais honrada de todas as mulheres naquela época e até hoje. A gente deve sim admirá-la. No entanto, não tem como idolatrar ela, porque ela morreu e não ressuscitou. O filho que estava gerado nela morreu, ressuscitou e subiu ao céu, está à destra de Deus Pai. Graças a Deus que estão surgindo padres corajosos que sabem que é verdade o que muitos sinceros pastores pregam, os evangélicos pregam, com relação a dogmas católicos, como
adoração à imagem, veneração, não importa, dá no mesmo. A Assunção de Maria, Maria Imaculada Conceição, que não teve mais filho, adoração mais a Maria do que o próprio Jesus. Papa infalível é uma balela, até o próprio Papa atualmente não acredita nisso. E tantas outras coisas que foram sendo criadas a partir de agora. Inclusive, para você ter uma ideia, a expressão não há salvação fora da Igreja Católica nem foi criada lá no início da Igreja Católica, em 390, com o imperador Teodósio. Não, foi criada em 1215. Por quê? Tinha acontecido o cisma, a primeira divisão da Igreja Católica Romana em Ortodoxa, em 1050, e com medo de ter mais divisões, ou o povo ser influenciado para ir para outras religiões, acabaram criando essa. Não há salvação fora da Igreja Católica. E mais tarde tiveram que dar o braço a torcer, dizendo que tinha algumas exceções à regra. Até que vai chegar um ponto que nós vamos ter alguém sábio, corajoso, que vai dizer não. A salvação é para todos. Deus não faz acepção de pessoa que ele chegar a Deus, ele chegará a ele. Se crê em Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é necessariamente crer na igreja. É assim que funcionam as coisas. Uma hora, e já está vindo essa hora, todos saberão toda a verdade. Até porque, como diz os evangélicos, Jesus está às portas, né? Uma hora ele vem e deve estar próximo. Agora, o próximo de acordo com aquilo que Deus estabeleceu, não de acordo com o nosso relógio ou nosso pensamento. Abraço e até a próxima.